A palavra do Senhor vai dizer que os que olham para o Senhor não andarão confundidos. Não haverá frustração nos olhos no rosto daqueles que olham para o Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Porque quando servimos a Deus, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele transforma a maldição em bênção. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor coopera, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe o que acontece? Quando nós estamos, Senhor, até quando nós estamos perdendo, nós estamos ganhando. Porque quem vive para Ele, quem vive por Ele, no final, até quando acha que está perdendo, está ganhando. Eu quero dizer isso para você, porque quem anda com o Senhor sempre vence. Então não se preocupe, não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho do gigante, não importa o quão a caminhada é dura, no final o céu sempre vence. Porque o guarda de Israel está conosco. É Ele que nos guarda, é Ele que cuida da nossa caminhada. E antes de nós adorarmos o nosso próximo louvor, eu queria dar um recado para você glorificar. Eu queria dizer para você que o nosso irmãozinho Zion está de alta. Glória a Deus! Será que você pode glorificar o Senhor? Será que você pode adorar o Senhor? Porque Ele é santo! O céu venceu! Oh, aleluia! Para você que talvez não saiba, o Zion é o bebê dos nossos irmãos, da Cris e Wellington. E desde que nasceu, ele passa por esse processo de hospital. E para a glória de Deus, hoje ele teve alta. Porque existe um propósito para a vida do Zion desde o ventre. E o inferno não pode interromper aquilo que o céu já liberou. Tiveram muitos impedimentos, tiveram muitas dificuldades. Mas entenda isso, a terra não pode impedir o que o céu já liberou. Por isso nós glorificamos, por isso nós adoramos, por isso nós engrandecemos aquele que é santo, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar em gratidão a Ele, aleluias.
peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver
amém? Amém. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ofertar, igreja. Aquele que trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta, estenda suas mãos no céu. Vamos ofertar na casa do Senhor. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de graça, Senhor, te apresento, meu Pai, a vida, Senhor Jesus, dos dizimistas, meu Pai, dos ofertantes, meu Pai, que vão semear, meu Pai, na tua casa essa noite, meu Pai. Que nunca falte, Senhor Jesus, mantimento, Senhor Jesus, o pão em sua mesa, Senhor. Abre portas, Senhor Jesus, para os necessitados. E abençoe, meu Pai, aqueles, meu Pai, que não trouxeram, Senhor Jesus, um valor monetário, mas trouxeram a sua oferta pacífica, meu Pai, a sua adoração a Ti, Senhor Jesus. Cubra-nos, meu Pai, com a sua glória. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ofertar, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos para a palavra, meus irmãos. Peço que os irmãos abram as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, seu versículo de número 1 e 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, seu versículo de número 1 e 2. Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, eu gostaria de externar aos irmãos a minha gratidão a Deus por esse momento. Os irmãos que me conhecem com um pouco mais de intimidade sabem o tanto que eu amo falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma palavra que ela arde fortemente ao meu coração todas as vezes que eu vou ministrar. É o momento em que Pedro ele está quase sendo preso junto com João. E ali os soldados, pastora Pamela, vão olhar para Pedro e vai dizer assim: Pedro, você tem que parar de falar a respeito desse Jesus. Pedro, você tem que parar de falar dos milagres que esse Jesus fez. E Pedro, cheio da autoridade e do poder de Deus, ele vai olhar para os soldados e vai dizer: olha, vocês podem me prender, podem me matar, mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e vivi a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Prometo, irmãos, que serei breve naquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu peço que os irmãos redobrem a atenção nesse momento. Não sei o que você veio esperando ouvir nessa noite. Não sei se você veio em busca de algo novo. Mas o Senhor te trouxe aqui para te lembrar de algumas coisas, amém? O texto diz assim: a oração de Abacuque. Oração de Abacuque, o profeta sobre Sigionote. Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ler mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-se da sua misericórdia. Amém? A igreja pode se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto na qual nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, que eu tenho certeza que em algum dado momento da vida dos irmãos, os irmãos já se depararam com esse texto. Seja numa canção, seja numa ministração, ou até mesmo num momento devocional entre você e Deus, você se deparou com esse texto. Quem escreve esse texto é o profeta menor Abacuque. Gustavo, por que profeta menor? É porque as profecias dele não tiveram tantas relevâncias? Não. Esse nome vai ser dado simplesmente pelo número de profecias que esse profeta recebeu de Deus e entregou ao povo. Se os irmãos forem ler, vão ver que o livro de Abacuque se compõe com apenas 3 capítulos. Mas ao decorrermos esse texto, nós vamos ver Deus se manifestando de uma forma grandiosa nesse texto. Ao decorrermos esses 3 capítulos, nós vamos conseguir enxergar a igreja, digo igreja num contexto geral, nos seus momentos em que estão vivendo nos dias de hoje. Ao ler esses 3 capítulos, nós podemos se ver
no texto em que nós acabamos de ler. O que me chama a atenção no livro de Abacuque é que, diferente dos outros profetas, Abacuque, ele não vai iniciar o texto recebendo uma palavra e entregando ao povo, não. Abacuque vai iniciar o capítulo de número 1, se posicionando na presença de Deus e falando com Deus. Abacuque, pastor Felipe, está vendo um caos dentro do povo de Judá, está vendo que o povo está pecando, está se contaminando, e Abacuque ele começa a ficar perplexo com essa situação. E o que Abacuque vai fazer? Vai falar para o irmão do lado? Vai falar para o vizinho? Não. Abacuque ele vai se posicionar diante de Deus. Abacuque ele olha para Deus e diz assim: Deus, até quando eu clamarei e o Senhor não me escutarás? Abacuque está olhando para o povo de Judá, um povo que está se contaminando, um povo em que a injustiça se tornou algo comum no meio deles. Pecado agora não é mais pecado, idolatria, todos estão idolatrando falsos deuses. E Abacuque, ele vai chegar nos pés de Deus e vai dizer: Senhor, até quando clamarei eu e o Senhor não me ouvirás? Que corajoso foi Abacuque nesse momento, meus irmãos. Que oração corajosa foi essa de Abacuque. Porque Abacuque, ele não vai chegar nos pés de Deus com palavras bonitas, não. Abacuque ele não vai chegar tentando impressionar a Deus com palavras belas, não. Abacuque ele vai chegar preocupado com o povo e vai dizer: Senhor, eu estou vendo o que está acontecendo no meio desse povo. Eu estou vendo um povo que era marcado por uma aliança, depositando o seu coração em tantos lugares, menos na sua presença. Deus, e no meio desse caos eu não estou conseguindo entender as suas mãos nesse processo, mas Deus, eu estou aqui, Senhor Jesus, escuta a minha voz. Talvez você entrou aqui nessa noite cheio de perguntas a Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite se questionando de muitas coisas, no meio desse caos que você tem vivido, no meio dessas adversidades que você tem passado. Mas o Senhor marcou um encontro com você nessa noite para te lembrar que Ele continua escutando as suas orações. E o que me chama a atenção é que Abacuque, ele leva as suas perguntas a Deus. Ele poderia ter levado as perguntas deles para tantas pessoas, talvez para um amigo mais próximo, talvez por uma pessoa mais velha, mas Abacuque, ele vai levar as suas perguntas para Deus. E aqui nós aprendemos algo interessante com Abacuque. Ter fé, meus irmãos, não é ausência de perguntas, é nós levarmos as nossas perguntas para Deus. Gustavo, eu não entendi. Ter fé não é deixar de ter aflições, meus irmãos, não, porque o Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas é continuar levando as nossas aflições para o único que pode resolver os nossos problemas, que é Deus. Abacuque está cheio de perguntas, mas ele não abandona a presença de Deus. Abacuque não está entendendo nada, mas ele continua orando e conversando com Deus. Só que a nossa geração, meus irmãos, vive num grande imediatismo, aonde queremos que Deus ele sempre nos dê respostas, aonde queremos que tudo aconteça de acordo com a forma que nós queremos. E o que eu acho interessante é que Deus, a princípio, ele não vai responder às perguntas de Abacuque, mas Deus vai revelar quem Ele é. No meio do nosso processo, meus irmãos, nós teremos muitas perguntas, e nós não podemos se esquecer que Deus ele não é obrigado a responder nenhum dos nossos questionamentos. Mas muitas das vezes, no meio desse
desse caos, no meio dessas perguntas que assolam a nossa mente, o Senhor ele vai se revelar para nós, mostrando quem Ele é. E o Senhor ele mostra quem Ele é para Abacuque. Mas ele se mostra sem dar respostas. E é no meio desse processo que Abacuque ele é levado a decorrer esses 3 capítulos. No capítulo de número 1, Abacuque ele olha para a sociedade, enxerga uma sociedade corrompida e pecadora. No capítulo de número 2, Abacuque se posiciona, sobe a torre de vigia e espera por uma resposta de Deus. No capítulo de número 3, Abacuque vai fazer uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. E vai finalizar o capítulo de número 3 com uma grande adoração. Só que me chama a atenção, meus irmãos, é que Abacuque ele finaliza o capítulo de número 3 adorando, mas sem ter recebido todas as respostas que ele precisava. Abacuque ele termina o capítulo de número 3 ainda cheio de perguntas, mas Abacuque termina o capítulo de número 3 confiando no Senhor dos exércitos. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, meus irmãos, para te lembrar quem é o Salvador da sua vida, quem é aquele que te chamou. É no meio desse caos que o Senhor te chama a se posicionar e adorar de novo. Mas para nós entendermos, Antônio, a adoração que Abacuque fez no capítulo de número 3, nós temos que voltar um pouquinho na história, e eu prometo que eu já estou finalizando. A Bíblia vai nos dizer que Josias assume o reinado de Judá. E ali nós vamos ter uma grande revolução no seu reinado. A Bíblia nos diz que Josias, ele começa a reparar o templo. A Bíblia nos diz que a lei ela vai ser lida novamente. E Josias vai começar a quebrar a idolatria no meio do povo. Nós podemos falar muitas coisas a respeito do reinado de Josias, mas uma coisa, Kleber, que nós não podemos falar é que Josias não tentou restabelecer a aliança do povo com Deus, porque ele tentou. Só que uma coisa que nós esquecemos quando nós lemos a história de Josias é que nem sempre uma restauração externa é capaz de reproduzir uma restauração interna nas nossas almas. Gustavo, eu não entendi, eu vou te explicar. É capaz da gente reconstruir todo esse templo, mas ainda assim precisamos reconstruir o nosso coração. É capaz da gente quebrar todos os ídolos do lado de fora, mas ainda assim precisar quebrar os ídolos do nosso coração. A gente pode passar 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja, mas ainda assim precisar de um encontro com Deus. E a Bíblia nos diz que agora Josias morre, e uma geração que estava aprendendo a voltar a face para Deus começa a cair num declínio, tanto político quanto espiritual. E como isso tem parecido as nossas igrejas nos dias de hoje, meus irmãos. O povo de Judá cai num declínio político e espiritual. O povo ele começa a pecar novamente. O povo começa a trazer de volta os ídolos que Josias havia tirado para fora. O povo começa a voltar a cair em pecado de novo. E é então que Abacuque ele chega até a Deus e diz: Senhor, eu tenho visto o que tem acontecido com o teu povo. Senhor, eu tenho visto que o teu povo está transgredindo a lei, está pecando novamente. Senhor, eu tenho visto os ídolos que esse povo tem levantado. Senhor, escuta a minha oração. Só que agora, no cenário geográfico, se levanta um povo, o povo da Babilônia. No cenário internacional, se levanta a Babilônia.
onde aquele povo passa, aquele povo começa a destruir, aquele povo peca sem medidas, aquele povo transgride as leis de Deus. Só que agora Abacuque, ele vai receber uma notícia. Que notícia? Que Deus quer usar o povo da Babilônia para destruir o povo de Judá. E aqui Abacuque fica perplexo, Mateus. Imagina você orar por uma causa, orar por um povo, orar por uma pessoa, clamando a intervenção e a resposta de Deus, e a resposta que você receber é: eu vou destruir esse povo. Abacuque, ele recebe essa resposta, porque a primeira oração de Abacuque é: Senhor, até quando você vai ver o povo de Judá transgredindo a sua lei, se tornando um povo corrupto? E aí o Senhor olha para Abacuque e responde: Abacuque, eu estou vendo e eu vou agir, eu vou mandar os babilônios e eles vão destruir o povo de Judá. Aí Abacuque olha para Deus, indignado, e fala: como assim, Senhor? Agora o problema de Abacuque não é mais com sofrimento, em aceitar a soberania de Deus, porque Abacuque sabe que Deus é justo, que Deus faz o melhor, mas Abacuque está literalmente olhando para Deus e está dizendo: Deus, o Senhor sabe quem é o povo da Babilônia. Esse povo transgride mais do que nós, esse povo peca mais do que nós, esse povo aonde passa causa destruição. O Senhor está dizendo que o Senhor vai usar esse povo que transgride mais do que nós para nos destruir, Senhor. Muitas das vezes nós não vamos entender os planos de Deus sobre as nossas vidas. Muitas das vezes o Senhor vai agir de uma forma que nós não gostaríamos que Ele agisse. Mas é nesse momento de caos, nesse momento em que o povo está enterrado no lamaçal do pecado, é nesse momento que Abacuque recebe essa resposta do Senhor, que Abacuque se posiciona. Entre o capítulo de número 2, observem o versículo de número 1 comigo, meus irmãos. Eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre e vigiarei para ver o que ele falará para mim. No meio do caos, Abacuque acaba de receber uma resposta de Deus dizendo: eu vou destruir o povo de Judá. O que Abacuque faz agora? Sai da igreja? O que Abacuque faz agora? Larga os cargos, pastora Pamela? Não. O que Abacuque faz agora? Eis que eu me posicionarei, subirei a torre e esperarei a resposta de Deus em meu favor. É no meio do caos que o Senhor espera eu e você nos posicionarmos. O Senhor está dizendo para a igreja nessa noite: se posiciona, sobe a torre, espera que eu falarei contigo. Precisamos de uma igreja posicionada, meus irmãos. Nos últimos dias nós temos ouvido ministrações aqui nessa casa a respeito de posicionamento, e parece que nós continuamos dormindo com aquilo que o Senhor está falando conosco. Abacuque, ele podia se sentir satisfeito. Abacuque podia olhar para o povo e dizer: não sou eu que estou pecando, não sou eu que estou transgredindo, eu me mudo de cidade, destrói o povo de Judá mesmo, estou saindo fora. Mas Abacuque olha para uma geração doente e diz: Senhor, intervém no meio dessa geração. Nós temos que se posicionar, meus irmãos. Tem pessoas se levantando e caindo porque nós não estamos os guiando. Tem pessoas voltando para trás porque nós estamos permanecendo em silêncio com aquilo que o Senhor nos entregou. E o Senhor está dizendo à igreja: se posiciona. Aleluia, Jesus. Abacuque, ele sobe para a torre. E aqui eu já caminho para o final. E é lá em cima, no capítulo de número 2, versículo de número 4, que o Senhor, ele vai dar uma resposta, uma das respostas mais conhecidas de toda a Bíblia. No capítulo de número 2, versículo de número 4, o Senhor vai olhar para Abacuque e vai falar assim: Ei, Abacuque, o justo viverá pela fé.
Senhor está olhando para Abacuque e vai dizer assim: olha, Abacuque, o justo não vive mediante as circunstâncias. Ei, Abacuque, o justo não vive mediante as coisas que dão certo. Ei, Abacuque, o justo permanece vivo pela fé. E a palavra fé, no hebraico original, significa firmeza. A palavra no texto original significa fidelidade. É sobre uma geração que se levanta em meio ao caos e permanece fiel ao Senhor. É o Senhor olhando para Abacuque dizendo: está um caos aí embaixo, mas permanece fiel, porque o justo vive pela fé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Entramos no capítulo de número 3. E a Bíblia nos diz, no capítulo de número 3, versículo de número 2, que Abacuque vai olhar para o Senhor e vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra de Deus, Antônio, causou temor no profeta Abacuque. Porque todas as vezes que nós recebemos a palavra do Senhor, todas as vezes que nós temos um encontro com Ele, tem que gerar transformação dentro de nós. Um encontro sem transformação não é encontro, meus irmãos. Um encontro sem transformação de vida, sem transformação de hábitos, não é encontro. E o Senhor, Ele vai falar, e Abacuque vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. E Abacuque vai fazer uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. Abacuque vai olhar para Deus, Tiago, e vai dizer assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a sua obra. A palavra viva, meus irmãos, no hebraico nesse texto é a palavra hev, que significa manter vivo. O que Abacuque está pedindo não é o mesmo avivamento de Atos 2, que acontece em Atos 2. O avivamento que Abacuque está dizendo não é o avivamento lá da rua Azusa, não. O Abacuque está pedindo um avivamento através da palavra. Abacuque está dizendo: Senhor, não importa o que foi feito no passado, mantenha a nossa geração viva. Abacuque está orando ao Senhor dizendo: Senhor, não permita que tudo aquilo que foi construído seja perdido. Aviva a nossa geração outra vez. Aviva em nós, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque existe uma diferença, meus irmãos, entre herdar e possuir. Nós podemos herdar muitas coisas ao longo da caminhada. Eu sei que aqui nessa congregação são 10 anos, e durante esses 10 anos vocês aprenderam muitas coisas, foram herdados muitos louvores, foram herdados uma vida de oração, uma vida de palavra. Mas tem uma coisa que ela não pode ser herdada: a presença, a intimidade com Deus. Porque a presença de Deus, nós precisamos possuir a intimidade com ela. Avivamento, meus irmãos, não é simplesmente depender daquilo que existia antigamente. Avivamento, meus irmãos, é permitir que o Senhor faça outra vez no nosso meio. Mas nós vivemos em uma geração, meus irmãos, que tem romantizado o passado. Uma geração que, olha, antigamente a gente orava, antigamente acontecia curas no meio do culto, antigamente acontecia isso, acontecia aquilo. E cadê você posicionado nos dias de hoje, meu irmão? Talvez você tenha orado nos últimos dias dizendo: Senhor, levanta mulheres de Deus, Senhor, levanta homens de Deus. E o Senhor está perguntando em você:
Abacuque não está dizendo: Senhor, espera uma geração perfeita. Abacuque está dizendo: Senhor, aviva no meio dos anos. Ou seja, Deus é no meio do caos mesmo, Deus é no meio da insegurança, Deus é no meio do medo. Aviva a nossa geração. Aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos, até testifica na ira. Lembra da tua misericórdia. O Senhor está derramando graça outra vez. Se posiciona, meu irmão, sobe na torre de vigia e se mantém posicionado naquilo que o Senhor estabeleceu sobre você. Nós não podemos escolher a geração que iríamos nascer, mas nós podemos escolher, William, como viveremos no meio dessa geração. Eu vou repetir mais uma vez para você entender. A gente não pôde escolher a geração em que iríamos nascer, mas eu e você podemos escolher como vamos viver no meio dessa geração. O Senhor tem te avisado nesses últimos cultos, e quão grande é a paciência do Senhor conosco. Quão grande é a paciência do Senhor esperando você se posicionar. E o Senhor te pergunta: até quando olharei a terra e te virei em silêncio? Até quando olharei a terra e te verei parado? Até quando olharei a terra e te verei negligenciando o chamado que eu coloquei nas tuas mãos? O Senhor conta comigo e com você, meus irmãos. O chamado que o Senhor colocou nas suas mãos é para que você faça, não outra, é para que você faça no meio desse caos. Gustavo, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: ei, se posiciona outra vez. E aqui eu já finalizo. Abacuque, ele encerra fazendo a maior adoração que eu vi na Bíblia enquanto eu a leio. Capítulo de número 3, versículo de número 17. Vai dizer assim, leia comigo. Abacuque dizendo, meus irmãos: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira minta, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim, alegrarei no Senhor. Ainda assim, alegrarei no Senhor, e adorarei ao Deus da minha salvação. É sobre uma geração que se levanta e diz: Senhor, ainda que o fruto da oliveira minta, Senhor, ainda que ninguém vá, Senhor, ainda que eu tenha que andar na contramão do mundo, Senhor, ainda que eu seja chamado de louco, Senhor, ainda que ninguém vá, eu adorarei ao Senhor da minha salvação. Se coloca de pé, igreja. Enquanto eu estudava essa palavra hoje pela tarde, e eu orava ao Senhor, o Senhor falava ao meu coração: Gustavo, não chama o povo à frente,
assim, por que, Senhor? Ele falou assim, porque eles já foram à frente. O Senhor falou para mim assim, Gustavo, eu não quero o meu povo aqui na frente, eu quero o meu povo posicionado. Gustavo, eu quero o meu povo chorando outra vez. O Senhor derrama uma chuva de arrependimento sobre esse lugar nessa noite. Glória a Deus. O Senhor derrama a graça dele sobre você outra vez nessa noite. O Senhor olha para você nessa noite e diz: até quando falarei eu contigo e tu não se posicionarás? Se posiciona hoje. Se levanta hoje, se posiciona, sobe para a torre de vigia, porque eu falarei contigo. O Senhor não te trouxe aqui nessa noite para viver uma coisa nova, não. O Senhor trouxe para te lembrar do lugar que você caiu, de quando você esqueceu, de quando você abandonou. O Senhor está te chamando, volta, 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 volta. Aleluia, Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que se encontra afastado dos caminhos do Senhor? Ou alguém que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Se tem, estenda suas mãos para que nós possamos orar por você. O Senhor te chama de volta para esse lugar de posicionamento. O Senhor te chama de volta, meu irmão. Me sinto amado. Tem alguém? Se não tem, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade. E aos irmãos que estão na fé, essa palavra é para vocês. Aviva ao Senhor a sua obra. No meio dos anos, testifica no meio de nós. Usa nós mesmos, Senhor, no meio desse caos, no meio dessa insegurança, no meio desse medo. Levanta homens e mulheres corajosos no meio da nossa nação. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. As palmas louvam ao Senhor, meu irmão. O Senhor está aqui nessa noite, meus irmãos. O Senhor passeia no meio dessas cadeiras. As nações esmigalham-se os montes antigos, os outeiros eternos se abatem, mas teus caminhos, ó Deus, eles sim são eternos. E tira descoberto teu arco, fada já está tua aljava, ó Deus. E tira descoberto teu arco, fada já está tua aljava, ó Deus. Os montes te veem, se contorcem, passam correntes de águas, as profundezas do mar, faz ouvir sua voz. Levantam bem alto suas mãos, até os mares te aplaudem, ó Deus, até os mares te aplaudem. Eu ouvi, meu íntimo se comoveu ao som da tua voz, meus lábios tremeram. Eu te ouvi, meu íntimo se comoveu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus.
Adore nessa noite, meu irmão. Eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei, ainda que o produto da oliveira minta para mim, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei, ainda que o diagnóstico dos médicos chegue, eu ainda me alegrarei, eu ainda me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de finalizar, gostaria de dar um aviso. Dia 29/8, às 11 horas da manhã, estará acontecendo o nosso evangelismo móvel. Amém? Glória a Deus. A igreja inteira está convocada, amém? A não ser os irmãos que trabalham por motivo de trabalho, nós contamos com vocês, amém? Vamos encerrar, meus irmãos. Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, eterno Pai, a sua palavra, Senhor Jesus, nessa noite foi lançada, Senhor Jesus, e nós ouvimos, Espírito Santo de Deus. Levanta no nosso meio, Senhor Jesus, homens e mulheres posicionados, Senhor Jesus, a realizar aquilo, meu Pai, que o Senhor estabeleceu em nós. Pai, nós te pedimos, Senhor Jesus, derrama um avivamento, Senhor Jesus, sobre essa casa. Derrama, Senhor Jesus, um avivamento sobre os nossos lares, Senhor Jesus. É o que te pedimos. Leve-nos em paz, Senhor Jesus, para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe. E que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado.